Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema aqui que está bastante popularizado aí nesses últimos dias, que foi aquele debate, né, entre uma moça chamada Martina, se eu não me engano, e 30 conservadores. Eu achei esse debate muito curioso, porque eles estão debatendo sobre a ótica errada, sobre o objeto errado. Apesar de estarem falando ali sobre pornografia, mas existiram vários elementos ali que eles esqueceram de comentar, esqueceram de abordar. Eu acredito que a discussão não ficou muito lúcida, né? Ficou basicamente ali um ataque. Eu sou contra o que você faz, você é contra o que eu faço e pronto, né? Não houve realmente um debate ali, uma busca pela verdade. Então eu gostaria de trazer aqui alguns elementos que eu acho extremamente importantes sobre o tema pornografia e masturbação, tá bom? Mas antes da gente continuar, já deixa aqui o seu like. O seu like é muito importante para que o YouTube divulgue este vídeo para mais pessoas. E é de graça, tá bom? Deixa aí o seu like antes da gente começar o vídeo, que isso é muito importante, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aí as notificações para você não perder nenhum conteúdo, tá certo? Então vamos lá para o tema. Primeiro de tudo, vale ressaltar o seguinte: não é porque o indivíduo é conservador que ele vai ser automaticamente inteligente, tá bom? Porque um indivíduo pode ser conservador no sentido corriqueiro do termo, do seguinte, é preservar bons costumes, tradições, hábitos e assim por diante. Preservar e dar continuidade a essa boa tradição, tá bom? Então, assim, no sentido estrito do termo conservadorismo, o indivíduo carrega, né, essa responsabilidade, né, tem essa cosmovisão de dizer o seguinte: não, vou preservar aqui o valor da família porque foi isso que deu certo, entendeu? Mas isso não torna o indivíduo inteligente e pronto para discussões. É isso que eu observei no debate, tá bom? Você tem uma mulher ali que faz conteúdo pornográfico para a internet, tá? E você tem 30 indivíduos que preservam uma tradição, mas eles não são discutidores, não são pessoas que estão necessariamente prontas para um debate. Porque o debate basicamente ficou o seguinte, ó, é eu contra você e você contra mim. Entende? Porque um verdadeiro debate, o que, que significa um verdadeiro debate? Debate serve para que as pessoas cheguem à verdade. Que independentemente de suas opiniões, cada um consiga ceder, né, um espaço na sua inteligência, um espaço na sua mente, um espaço na sua memória, para absorver uma nova verdade. Então não é isso que acontece ali. E sem contar que, sei lá, 30 pessoas contra um indivíduo discutindo é um tipo de debate covarde, né? Isso não existe. O debate é feito entre um grupo de pessoas ou um x1 ali, uma pessoa contra outra. Então a estrutura ali é bastante falha, tá? Mas vamos lá, vamos entrar aqui agora para o assunto propriamente dito. Você vê que ali no debate, né, você observa que todo mundo fala do seguinte: olha, a pornografia, a masturbação é errado, o que você faz é errado, né? O que você faz não gera um benefício para a sociedade e por aí vai, né? Ou seja, é um argumento de ataque, né? Que a pessoa faz, a pessoa da Martina. E a Martina a mesma coisa. Ela tenta ali ao longo do debate moralizar a sua atividade, o seu trabalho, dando uma conotação completamente diferente do que é uma prostituição. E ela não diz que é uma prostituta, ela diz que é uma empresária, ou seja, ela muda os termos para poder atenuar a gravidade daquilo que ela faz. Obviamente que é um recurso psicológico para que ela não se sinta culpada de fazer aquilo. Então você acaba mascarando, né, a realidade para que ela não seja muito dolorida, né? Mas só que isso, de imediato, pode até funcionar, mas a longo prazo ela pode ter problemas psicológicos sérios, né? Ainda mais para uma pessoa que diz que quer formar uma família, como ela disse lá no debate, né? Ela quer formar uma família, mas com o histórico sexual que ela tem, acho que vai ser um pouco difícil, né? Mas só que no debate, o que, que eles fazem? Eles fazem de tudo. Falam sobre a pornografia ser um problema, fala sobre a pornografia ter uma dose aceitável de consumo para não ser considerado vício, né? Que eu acho uma completa besteira, né? Eu fico impressionado que 30 conservadores foram por esse viés, que não é o ponto central, e esqueceram do seguinte, de fazer a seguinte pergunta, que eu faço aqui para vocês que estão vendo este vídeo, que é o seguinte: não interessa se a pornografia e a masturbação devem ser consumidos em doses equilibradas. O problema da pornografia e da masturbação é que não são atividades e nem atos normais. Esse que é o primeiro ponto. Ninguém levantou essa hipótese. Bom, pera lá, vamos lá. Vamos estabelecer aqui um centro.
Pornografia e masturbação são coisas normais? Porque veja bem, todo esse subjetivismo que a própria Martina carrega dentro de si é justamente porque ela não tem uma visão muito clara daquilo que é normal e aquilo que não é. E aí a gente vai entrar num campo onde a comparação também não pode ser feita. Se existe uma atividade normal e uma atividade que não é, então, primeiro de tudo, a gente precisa desconsiderar completamente tanto o consumo razoável quanto o consumo exacerbado, que é o caso da pornografia e da masturbação, porque não são coisas normais. Essa é a primeira coisa, esse é o primeiro ponto que ninguém ali discutiu. Pornografia é normal? Não é normal. O que é normal? Vamos lá, vamos fazer vamos raciocinar um pouco aqui, tá bom? Vamos lá, você pega um casal, né, um homem e mulher casados, certo? Se eles estão lá no quarto fazendo sexo. Isso é normal? É óbvio que é normal. Por quê? Porque o sexo ele tem que ter três dimensões. A primeira é a unitiva, aonde o casal vai se unir intimamente, ou seja, sem a presença de mais ninguém, eles vão se unir intimamente. Fisicamente, ou seja, os seus corpos vão se entrelaçar ali, né? E terceiro, eles vão se unir espiritualmente, ou seja, o que é a vida do espírito? A vida do espírito é a vida do pensamento, então é alinhamento de propósito, né? Construir um futuro juntos, tudo isso é o mundo do espírito do casal, entende? Então são essas três dimensões. A intimidade, eles vão fazer o sexo sozinho, eles vão se unir fisicamente, né? E vão se unir espiritualmente. Uma das coisas que faltou explicar aqui é o seguinte, é que a parte unitiva une o casal fisicamente, intimamente e espiritualmente. As outras duas dimensões, de acordo com a Igreja Católica, na qual ela determina, através da sua doutrina, o que é a relação sexual dentro do casamento, ela precisa conter essas três dimensões. A unitiva, onde o casal vai se unir fisicamente, intimamente e espiritualmente. A segunda é a procriativa, ou seja, o casal precisa estar abertos à vida, porque o sexo tem que ter responsabilidade e cada ato sexual tem as suas consequências. Então, a partir do momento que o casal amadurece, eles também entendem que dentro dessa relação sexual, dentro dessa perspectiva de amor entre o casal, esse amor pode transbordar a ponto de gerar uma vida. Então, o sexo também tem essa dimensão procriativa. E a terceira dimensão é a remediadora, ou seja, para que eu não venha a usar o sexo de forma desgovernada, eu escolho uma mulher só para me casar com ela, para que a minha energia sexual seja depositada dentro da minha relação com a minha esposa. Então, a função remediadora é justamente livrar o ser humano do pecado da luxúria, para que ele possa depositar a sua energia sexual dentro do casamento legítimo. Então, a vida sexual privada do casal é normal. Perfeito? Agora, vamos supor que esse mesmo casal está lá fazendo ato sexual e coloca uma câmera para filmar, para divulgar para milhares de pessoas. Isso é normal? Não. Porque quebra a primeira regra, a primeira dimensão do sexo, que é o quê? Que é justamente a intimidade. Entende? Então, esse é o problema. Então, a pornografia não é uma coisa normal. Entendeu? Então aí a gente pode quebrar completamente esse argumento do seguinte, não, tem que ser consumido em pequenas doses, porque aí não é vício. Não, você está entrando na anormalidade, meu filho. Você assistir o ato sexual de outra pessoa é o quê? É você romper com a intimidade do casal. Isso quando eu tô falando de casais, né? Não tô falando nem da indústria pornográfica, que é pior ainda, entendeu? Você não está vendo sexo de verdade ali, você está vendo a imagem do sexo. E a masturbação, a mesma coisa. Toda vez que o indivíduo se masturba, ele não está dentro de uma intimidade, ele não está tendo uma relação física e ele não está tendo uma relação sexual. Ou seja, a masturbação também não é normal. Agora, eu acho inacreditável que 30 conservadores não conseguiram levantar essa questão. Ou seja, são pessoas conservadoras no cotidiano, né? Que seguem certas regras e costumes e tradições, mas elas não são intelectuais. Então, elas não estão preparadas para o debate. Entendeu? Então, primeira coisa, pornografia e masturbação não são normais. E pelo fato de pornografia e masturbação não ser normal, não dá para você comparar com outras coisas, como por exemplo, você comparar a pornografia, o vício na pornografia com o vício na bebida. Vamos lá, pera lá. Se você pegar todo o histórico da bebida e você analisar diversas culturas,
você vai ver que a bebida faz parte de uma tradição cultural. Por exemplo, você vai ver ali em vários momentos da Bíblia os judeus se alegrando e bebendo vinho, por exemplo. Entende? Quer dizer, lá nas bodas de Caná, Jesus Cristo transforma a água em vinho, ele não transforma a água em suco de uva, entendeu? Porque ele viu que os casais ali e os convidados estavam tristes porque acabou o vinho, então ele foi lá e transformou a água em vinho. Então isso nos mostra, nos aponta para uma tradição onde a bebida ela serve exatamente para isso, para preservar a alegria, para levar a alegria para as pessoas. Você está ali num momento descontraído com um amigo, tomando uma cerveja, tomando um vinho. Isso é até benéfico para as pessoas, entendeu? Agora, por que a gente não pode dizer que a bebida é uma coisa que não é normal? Porque a bebida em doses razoáveis pode sim trazer alegria para as pessoas. Entendeu? E esqueça que a lei. Ah, mas a lei brasileira, foda-se a lei brasileira. Estou falando aqui de questões tradicionais, culturais, tá bom? Então, assim, a bebida é algo normal. Por quê? Porque a cultura determinou isso. Você tem todo um histórico religioso onde a bebida faz parte da narrativa do Antigo Testamento. E dentro dessa perspectiva, o que você pode ser, o que a gente pode considerar anormal é justamente o excesso, é quando você se torna dependente daquilo, né? Então você vê que a pornografia e a masturbação, juntamente com a bebida, não podem ser comparáveis. Por quê? Porque tomar uma bebida alcoólica é algo extremamente normal. Esse é o ponto. Agora, a pornografia e a masturbação não são normais. Eu sei que o argumento aqui para vocês pode até parecer meio confuso, porque a nossa cabeça está impregnada de moralismo em torno da bebida. Não estou dizendo que você tem que beber vinho até. Não. Mas beber bebida alcoólica é normal, caramba. Se você é um adulto e você tem autocontrole, né? É óbvio que você não vai se viciar na bebida. Agora, um indivíduo incontinente que desconta suas dores emocionais na bebida, aí sim isso é um problema sério. Mas aí a gente entra numa questão onde a liberdade humana ela é um fator predominante para o vício em qualquer coisa. E é uma das coisas que foi discutido lá no debate, né? Por exemplo, a Martina, ela está certa quando ela diz o seguinte, olha, eu estou lá produzindo conteúdo, mas é o indivíduo que vai lá clicar, ele que vai comprar, ele que vai fazer o pagamento e ter acesso ali ao conteúdo pornográfico. Então não venha colocar também a culpa na mulher lá que está divulgando o seu trabalho, se o indivíduo que vê aquilo se sente atraído e vai lá e compra o negócio. Porque senão você vai estar dizendo o seguinte, bom, então o ser humano ele não tem autocontrole? O ser humano não tem a capacidade de escolher fazer ou não fazer alguma coisa? Então, eu acredito que esse ataque ali no debate, né, de Martina está errada e eu estou certo. E a Martina dizendo o seguinte: não, eu estou certa e você está errado. Não, os dois estão errados. Tanto quem produz um conteúdo que não é normal e aquele que toma a decisão de acessar o conteúdo. Então, cada um tem a sua culpa individual. Não existe esse negócio de, não, você é 100% culpado. É a mesma coisa que eu vejo nos atendimentos de casais que eu faço, né? O indivíduo chega lá e diz o seguinte, não, a minha esposa faz isso, 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 isso. Ou seja, começa a falar do erro do outro e não admite os seus próprios erros. Então é isso que acontece ali no debate, né? Cada um está defendendo a sua tese, se colocando num lugar como se a pessoa fosse inquestionável, como se a pessoa fosse inerrante. E isso é um problema, porque você não dá abertura para a verdade. Por exemplo, se eu tivesse ali no debate, eu concordaria com ela. Dizer o seguinte, ó, você não é 100% culpada dos caras se viciarem em pornografia. Você tem a sua parcela de culpa. Mas existe a parcela de culpa na decisão do próprio indivíduo, na decisão individual. Porque foi ele que escolheu, né, acessar aquele conteúdo. Então são esses dois pontos aí que eu gostaria de trazer para vocês e que deixa muito a desejar no debate. Por quê? Porque os conservadores podem até ser formadores de opiniões, mas eles não são intelectuais, eles não estão prontos para um debate. Então, os personagens que foram escolhidos ali foram mal escolhidos. Alguns ali se salvam, tá bom? Mas outros não sabem do que estão falando. E a mocinha ali, uma moça ingênua, entre aspas, que precisou criar uma narrativa para atenuar a gravidade daquilo que ela pratica, para ela não sofrer a culpa diária, para ela conseguir fazer o conteúdo que ela quer.
É óbvio que de imediato isso pode até ajudá-la a ganhar mais dinheiro, a viver desse marketing, mas a longo prazo isso pode ser destrutivo. E teve uma frase de um rapaz lá que eu achei muito interessante, que foi bastante marcante. Eu acho que de tudo que eu ouvi naquele debate, acho que isso se salva. Isso que ele falou, né? Que é o seguinte: eu acho que a maior vítima do seu trabalho é você mesma. E é exatamente isso. Porque ela criou uma narrativa, ela criou uma ilusão, uma nomenclatura diferente para atenuar a gravidade daquilo que ela faz. E isso tira a culpa da consciência dela. Mas, se ela tiver uma abertura para a verdade, ela vai perceber que o que ela faz é prejudicial, primeiramente, para ela. E depois, consequentemente, isso pode fazer mal para outras pessoas, tá bom? Então era exatamente isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações aí para você não perder nenhum vídeo. E deixa o seu like aqui porque isso é muito importante também. Não quero ver você saindo daqui sem deixar o like, tá bom? Deixa aqui o seu like que isso é muito importante, tá bom? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.